Graça e paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite. Hoje eu trago aqui para vocês uma palavra abençoada da parte do Senhor. Quantas vezes você tem ouvido aí, ou até mesmo falou, né? Eu não preciso agradar ninguém. Eu preciso agradar é a Deus. O ser humano não precisa agradar ninguém. Eu já ouvi muitas vezes, né? Essa referência aí, né? E também já falei muitas vezes, mas eu comecei a estudar a fundo sobre essa palavra e os diferentes significados que ela pode trazer e o peso que cada uma dessas palavras tem na nossa vida. E como a base aqui é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, eu trago para vocês aqui para a gente já meditar no livro de Romanos, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 3. Nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Amém? Nós vamos aprender aqui hoje que agradar as pessoas e agradar a Deus, qual o melhor jeito, qual o ensinamento que o Senhor nos deixa em relação a isso, e o que seria agradar as pessoas, né? Sempre quando eu falava assim, e até hoje falo, eu não tenho que estar agradando ninguém, eu estou aqui para agradar a Deus. Quando a gente fala nesse sentido, significa o quê? A superficialidade, né? Eu não estou aqui para agradar ser humano nenhum, ou seja, eu não estou aqui para agradar, né, pessoas superficiais, para ostentar, eu não estou aqui para me sentar na roda de ímpios e agradar a eles com uma conversa vã, que não mostra a pessoa que eu sou e não exalta o nome de Jesus. Nesse sentido, realmente, eu não estou aqui para agradar ninguém, nem você deve estar. Assim como a palavra de Deus fala no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Certo? Porque há referência, mas tem muita gente que pega uma palavra do Senhor e um texto isolado, um versículo isolado, e faz dele ali é, tudo ali na vida, onde tem sempre um contexto, né? Tem um versículo antes e tem um versículo depois, tem todo o ensinamento. Então a gente tem que ter sabedoria para entender realmente o que aquele contexto daquela palavra nos ensina e prestar bem atenção. Né? Quando a palavra de Deus fala aqui no versículo 3 que Jesus Cristo, ele não buscou agradar a si mesmo, mas agradou ao Pai, é no sentido de, quando Jesus foi ali para o Getsemane, né, antes de ser crucificado, e falou com Deus, afasta esse cálice de mim, e Deus não afastou o cálice dele, né, ele poderia muito bem ter escolhido o mais fácil. Ele poderia ter escolhido não dar a vida dele pelo ser humano, por nós, mas ele escolheu o caminho mais difícil, que foi agradar e se submeter à vontade de Deus e nos agradar, né? Como? Como agradou? Como agradar? Ele não agradou aquelas pessoas, ele não deu ali a vida dele por as pessoas e obedeceu, mesmo sendo injustiçado e podendo se virar contra eles? Se isso não é agradar, não é verdade? Então, eu apresento para vocês aqui hoje esse estudo onde Paulo nos ensina, né, sobre a nossa vida cristã, que não, a vida ela não gira em torno de, não é sobre agradar nós mesmos, não é sobre o egoísmo, né? Não é sobre nós sermos o centro das atenções, mas é sobre obedecer a Deus. Ontem mesmo eu
eu estava meditando na palavra do Senhor, estudando e resolvi trazer esse contexto dessa palavra, porque eu vejo muita gente aí querendo se esconder, sabe, em tese que eles mesmos criam. Eles pegam versículos isolados da Bíblia e traz um ensinamento da palavra mirabolante, onde foge totalmente do conceito de servir a Deus. Quando quando nós dizemos nós somos servos de Deus, né, nós temos que ter em mente que quem mais nos ensinou a ser servo que Jesus, o Filho de Deus? Ninguém, ninguém. Há muitos relatos, Paulo foi ótimo servo do Senhor, Daniel, Moisés, Davi, todos foram servos do Senhor, mas nenhum deles deu a vida por nós. Foi Jesus. Foi Jesus que nos ensinou a amar de verdade. E o centro do amor que Jesus nos provou e também requer de nós é negar a nós mesmos, né? É negar a nossa vontade. Se for para escandalizar um irmão, você usar uma roupa apertada, você já não vai usar. Escandaliza o irmão, escandaliza a Deus. Não é nem o irmão, é a Deus, né? Escandaliza e serve de tropeço para o seu irmão, a palavra de Deus fala. Se serve de tropeço o seu comer, o seu beber, a sua vestimenta, aqui no capítulo 14 mesmo, fala a respeito disso, né? Nós não devemos fazer. Renata, mas o que isso tem a ver com o que você está pregando, com o que você está falando? Tem tudo a ver. Isso está incluído no amor. Quando você ama alguém, você quer ensinar essa pessoa só coisas boas, né? Você quer ensinar o melhor que você tem. Você quer passar para ela suas experiências, né? Como ela não se machucar, se ela estiver fraca, se ela não estiver dando conta aí de andar, o que você vai fazer? Você vai pegar no braço dela, você vai ajudar, porque você ama, né? Eu estava comentando ontem com a minha mãe, falando com ela por telefone ontem, falei, mãe, não é nada fácil a gente amar quem não nos ama, né? Não é fácil você amar alguém que vai contra os seus filhos, né? Que vai contra o, o, o seio da sua família. Não é fácil, né? Você amar alguém que te faz mal. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, se para mim não é fácil amar quem não me faz bem, imagina como foi difícil para Jesus ser crucificado por aquele tanto de gente, né? E ele só fazia o bem, ele só amava, ele só curava, né? Ele foi a melhor pessoa que já andou e pisou aqui nessa terra. E até hoje mas ele é hoje na glória, né? Mas falando aqui em ser humano, não existe, nunca vai existir. Então, nós devemos nos basear, sim, em Jesus, para amar, para cuidar, para sermos pessoas melhores, sabe? Eu trago esse ensinamento para vocês hoje aqui, sobre agradar o próximo, mas é no sentido, na forma bíblica, sem cair no erro de agradar aos homens no sentido humano. Entende o que eu estou falando? Você está entendendo em nome de Jesus? É para você não cair nesse erro de agradar o ser humano, certo? No sentido mundano, na superficialidade, no pecado. Não. É para você agradar o ser humano e amar o seu irmão como a você mesmo, mas é o quê? É obedecendo a Jesus Cristo e tendo a palavra de Deus como sua base. É isso mesmo. É ter a palavra de Deus como base. E como é que a gente tem a palavra de Deus como base? É lendo ela. Não tem como. Não tem como você aprender alguma coisa ou amar alguém sem antes você amar a palavra de Deus. Você tem que amar a Bíblia. Você tem que comer ela, sabe? Ela tem que ser a luz do seu dia ali para caminhar, porque a Bíblia, ela é a boca de Deus falando conosco, né? E se é a boca de Deus falando conosco, é o próprio Deus, né? Então nós temos que ter em mente isso, sim, irmãos. Temos que deixar, sabe, de sermos egoístas, sabe? Servir a Deus é servir aos outros. Eu vejo tanta gente aí que é tão mal, fala que está na igreja, fala que é servo de Deus, ou fala que é católico, ou fala que é de outras religiões, não importa, não estou aqui para falar de religião,
tô aqui mesmo para falar do amor de Jesus, sabe? Uma vez, eu nunca me esqueço disso, um tio meu, eu tinha os meus filhos pequenos, a minha filha tinha um ano, ela tinha um ano, meu filho tinha uns 8 aninhos. E eu sempre criei os meus filhos, assim, graças a Deus, com muita educação, porque eu tive a educação dos meus pais. Eu sempre fui uma criança educada, glória a Deus, e graças aos meus pais também, né? É, e eu sempre cobrei muito dos meus filhos em questão assim, olha, não fica pedindo a ninguém. Se a mãe não pode te dar tal coisa, não pede a ninguém, né? Eu sempre fui criada assim, e cada um tem um jeito de educar seus filhos, tá tudo bem, né? E mesmo pequenos, eu sempre dei essa ordem a eles. E um dia eu cheguei na casa da minha avó, tava lá um tio, né? E estavam os netos dele lá também, que eram da mesma idade dos meus filhos. E ele chegou com uma caixa de bombom, sabe? E deu na mão dos netos dele e falou com eles na frente, na nossa frente, na minha frente, na frente dos meus filhos. Não, não abre agora a caixa de bombom, não, porque senão você vai ter que dar para esses aí. Então não abre. Deixa para vocês abrir quando você estiver sozinho, que aí vocês comem. Eu achei aquilo um absurdo. Na época eu não era evangélica, eu não tinha Deus, né? Então ali eu já me virei, já fiquei com muita raiva, sabe? Já fui, comprei uma caixa de bombom, dei nas mãos dos meus filhos e falei com eles. Eu falei assim, pega a caixa de bombom, abre, escolhe o melhor bombom da caixa. Ensinei a minha filha que era menor. Aí ela pegou o bombom que ela achava que era o melhor, eu peguei e falei, filho, escolhe o melhor bombom, o que você comeria e o que você mais gosta. Ele pegou e comeu. Eu falei assim, entrega a cada um deles. Entrega a cada um deles. E falei com eles, falei assim, quando a gente entrega, filho, o melhor, sabe, para um próximo, para uma criança, que a criança ela é inocente, você está entregando para Deus. Então isso é uma primícia de Deus, e Deus vai abençoar vocês, nunca vai faltar a vocês o que vocês comer e beber, enquanto vocês existirem nessa terra. Eu falei isso com os meus filhos, mesmo não sendo evangélica, sabe? E eu te pergunto, sabe, como ser humano, como mãe, como serva de Deus, isso é certo? Isso é amar? Uma pessoa assim, ela pode pregar, ela pode falar do amor de Jesus e ser bem aceito? Não, não pode. Sabe por quê? Porque a nossa reputação, ela importa. Dá nojo você ver uma pessoa dessa num púlpito pregando e falando de Deus e apontando o dedo na cara das pessoas, e essas pessoas são as que mais julgam o outro. Fulano de tal não pode usar isso, não pode usar aquilo, é pecado. Mas a palavra de Deus fala, tira aí o cisco do seu olho, para depois apontar o do irmão, né? Então, nesse sentido, nós não devemos agradar o ser humano, sabe? Apoiar os erros, sabe? Se você está vendo que a pessoa está errando, você ama ele, você não vai apoiar o erro dele. Peraí, eu não posso apoiar o erro de alguém que está errando, só porque eu amo ele. Não, você tem que amar também. Eu amei os netos dele, como se fossem os meus filhos, tanto é que eu pedi os meus filhos para tirar o melhor bombom e entregar aos filhos, aos netos dele, sabe? Então, isso é a melhor coisa que você pode fazer por outra pessoa, é amar. Ainda mais quem é criança. E hoje o mundo que a gente vive está tão egoísta, as pessoas são tão egoístas, são tão por elas, que esquece do amor de Deus, esquece que Jesus morreu na cruz por um bando de pecadores, que somos nós. Nós somos seres humanos corruptíveis, nós somos egoístas, nós falamos às vezes mal das pessoas sem se importar se realmente a pessoa é aquilo. E se for, não é da nossa responsabilidade julgar ela. Porque se você for procurar erro na sua vida, você vai encontrar um monte. Então por que você está se preocupando com o erro do outro? Né? Então é uma coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E o mandamento de amar ao próximo, eu vejo aqui que ele está acima de todas as regras, né? Se a gente for olhar mesmo, quando agradamos aos próximos por amor, estamos estabelecendo a Deus, né, o porquê nós servimos ao outro como Cristo serviu. Como nós servimos ao próximo como Cristo amou. Entendeu?
eu vejo assim, você ajuda um irmão com dificuldade, mesmo que isso te custe tempo ou recursos, isso é edificar e agradar a Deus, né? Se você tira, quantas vezes eu já vi minha avó ajudar as pessoas, sabe? E tendo pouquinho, ela dividia. Ela dividia. Se ela tinha um pacote de arroz, ela dividia meio ali e dava para outra pessoa. Isso você não está sendo egoísta. Isso é agradar aos outros de forma saudável, de forma que agrada a Deus também, né? Quando você opta por perdoar alguém, ao invés de guardar rancor, você também está demonstrando amor a Deus. E quando você demonstra amor a Deus, você demonstra servidão, como Jesus demonstrou, né? O maior ato de amor de Jesus para com Deus e conosco foi o ato de servir. Jesus já chegou nesse mundo servindo. Se você for observar, Jesus já chegou nesse mundo servindo, né? Ele já chegou ali, nasceu naquela manjedoura tão pobrezinha enquanto ele poderia nascer em berço de ouro, mas ele escolheu já nascer servindo, mostrando para nós que nós devemos ser humildes, devemos nos tornar pequenos para que o Senhor, com a sua glória, seja exaltado e através dele nós sejamos honrados. Amém? Paulo conclui que o objetivo de viver assim é glorificar a Deus, é honrar a Deus. Quando vivemos em harmonia, agradando as pessoas, pronto, o próximo, né, dessa forma saudável, nós mostramos ao mundo quem é Deus, né? É lindo, né? É lindo. Essa forma de agradar, né, é a forma que eu encontro de mostrar ao mundo quem é o meu Deus. O meu Deus é amor. Mas para eu falar que Jesus é amor, eu tenho que viver o amor, não é? E não há outra forma de demonstrar o amor senão obedecendo a palavra de Deus e honrando a vida das pessoas, para que elas vejam a nossa conduta, as nossas ações, não é verdade? Em nome de Jesus, quando a igreja ela vive em unidade, em amor, ela reflete o reino de Deus e atrai pessoas para Cristo. Quando nós olhamos as ações dos outros, observamos, né, as palavras e ver se ela encaixa ali com as ações, né, nós automaticamente estamos evangelizando e repescando aí os peixinhos de Jesus, que somos nós, não é mesmo? Em nome de Jesus, eu te pergunto, responda para você mesmo. Minhas ações têm refletido o amor de Cristo? Estou vivendo para edificar mesmo o nome de Cristo? Faça essa pergunta, faça essa análise, sabe? E antes de você julgar alguém, antes de você falar alguma coisa, coloque-se no lugar daquela pessoa. E pergunte, se fosse Jesus, ele faria isso? Ele estaria fazendo e falando o que eu estou falando? Jesus estaria julgando aquela pessoa? A gente não sabe? Sabe. Jesus quando ele esteve aqui, ele não julgava as pessoas errado. Ele apontava, dava direção, né? Mas ele não julgava, porque o papel de julgar é de Deus, né? Deus, ele julga nós. E nós vamos, a palavra de Deus dele fala em Apocalipse, todo joelho e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Então, vai haver o momento daquela pessoa prestar conta. Mas aí, peraí, deixa eu te contar um negócio. Ele vai prestar conta e a salvação é individual. Ele vai prestar conta dele para Deus, não é dele para você, ou de você para ele. Não, isso é individual, isso aí é uma coisa entre ele e Deus. Então deixa lá a vida do outro e toma conta da sua vida, em nome de Jesus, para você crescer, para você ir para o céu, para sua vida ela deslanchar e você não perder tempo vivendo a vida do outro, o problema do outro. Viva hoje o seu presente. Se você, eu tenho certeza, todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma dificuldade, então vai viver sua dificuldade focada em Jesus e aprender como vencer esse desafio na sua vida, sem focar na vida do outro. Amém? Faz ajudar ele, ora por ele. Se você acha que ele está errado, que ele não está sendo ali honesto, faz o seguinte, ora por ele. Ora em nome de Jesus, fala com Deus, chama Deus e fala com Deus. Amém? Mas não vai apontar o dedo, não, porque você não sabe realmente o que está no coração dele. Amém? Siga o exemplo
de Jesus. Jesus, ele não buscou satisfazer a própria vontade, mas ele buscou agradar a Deus. Amém? Que a vontade de Jesus, sabe qual que era? Era afastar aquele cálice dele. Mas ele afastou? Ele afastou o cálice? Não. Sabe o que ele fez? Ele pegou o cálice para ele, os nossos pecados, as injúrias, a difâmia. O que ele fez? Ele tomou sobre si. Por isso que eu e você estamos aqui. Então, vamos ter consciência. A frase "eu não preciso agradar a ninguém, só a Deus", parece espiritual, mas esconde um coração que ignora o chamado de Cristo. A palavra de Deus nos ensina que agradar ao próximo em amor, serviço e edificação é uma das formas mais maravilhosas de agradarmos a Deus. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje aqui, tá bom? Que vocês possam receber essa palavra em nome de Jesus, serem edificados e que você possa me ajudar. Irmãos, partilhe essa mensagem em nome de Jesus com outras pessoas, tá bom? Deixa aí um gosto na mensagem, é importante, porque o canal é pequeno e é preciso aí que outras pessoas vejam esse vídeo e seja manifestada a glória de Deus através da palavra do Senhor, uma forma de evangelizarmos. Se você ainda não segue o canal Voz da Aliança, segue o canal, esteja junto conosco aqui. Toda semana tem uma palavra, tem uma live, tá bom? Se você quer deixar seu nome aqui e o seu pedido de oração nos comentários, faça o favor, deixa, eu com certeza estarei orando por vocês. Se quer falar comigo em privado, você pode estar me adicionando no Instagram, o link está fixado na biografia. Só você ir lá e deixar uma mensagem no privado que eu vou te responder. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar por você e a gente já encerrar essa live. Amém? Senhor, em nome do teu Filho amado, eu apresento cada uma vida que aqui está. Toma, Senhor Jesus, nós nas tuas mãos, repreende todo o mal na nossa vida, Senhor Jesus. Repreende todo espírito de fofoca, de injúria, de difamação, de perseguição na vida dos teus filhos. Nos ensina, Senhor Jesus, a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas mais sábias. Senhor, a termos o cuidado, o manejo com as palavras, para não machucar ninguém, para não ir contra a tua vontade, as tuas leis, os teus mandamentos. Nos dá vitória, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor. Toma a nossa vida nas tuas mãos, a nossa família, acampa os teus anjos com a espada de fogo desembainhada dentro da nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, dos pais, dos tios, dos primos, dos vizinhos, de todas as pessoas, de cada uma pessoa que está aqui, Senhor Jesus, nessa live, irá ver essa mensagem depois. E cada uma pessoa, Senhor, que tem partilhado essas mensagens, que vai partilhar, que o Senhor derrame, Senhor Jesus, a sua graça, Senhor, sobre a vida dessa pessoa. Ela já está cumprindo, Senhor, o mandamento que o Senhor nos manda de amar ao próximo. Amar é glorificar o teu nome e falar do Senhor para o máximo de pessoas que estiverem aí no mundo. Eu te dou glória, te dou honra e te apresento, Senhor Jesus, o nosso final de semana, que seja abençoado, produtivo, que a tua palavra se faça presente na nossa vida e o Senhor também, na nossa vida e na nossa jornada. Todos digam aí um glória a Deus, um amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, até a semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Quarta-feira eu estou aqui em direto com vocês. Se eu tiver antes, eu anuncio no Instagram, tá bem? Fica ligadinho aí, tá bom? Ativa as notificações que a gente se encontra. Tenha sabedoria, amém? Nesse fim de semana. Deus abençoe vocês, guarde e proteja.